O dízimo é reconhecimento. Muitos dizem que o dízimo ficou no passado, mas se esquecem que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14:20, e Jacó prometeu o dízimo a Deus, Gênesis 28:22, séculos antes da lei mosaica e antes de existirem levitas. O dízimo, portanto, não era apenas parte da lei, mas um princípio de honra, gratidão e reconhecimento de que tudo vem de Deus. No Novo Testamento, embora não haja mandamento direto, há a confirmação do princípio. Jesus, ao falar aos fariseus, disse: "Deveis fazer estas coisas, o dízimo, sem omitir aquelas, a justiça e o amor." Mateus 23:23. E Paulo afirma que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:14. Mostrando que os líderes espirituais, os pastores de hoje, devem ser sustentados pela igreja, assim como os levitas eram pelo povo. Mas é importante destacar, isso se aplica especialmente aos que se dedicam exclusivamente à obra. Se o pastor tem outra fonte de renda, ele mesmo pode abrir mão desse direito para não pesar sobre a igreja como fazia Paulo, 1 Coríntios 9:12. Mas quando ele vive só da obra, é dever dos membros sustentarem com fidelidade. Além disso, o dízimo mantém tudo funcionando: aluguel do espaço, luz, água, limpeza, materiais de higiene e culto. E mais, permite ações sociais como cestas básicas, projetos com jovens para mantê-los longe do crime e auxílio a dependentes químicos. Tudo isso custa dinheiro. Quem frequenta uma igreja e recebe alimento espiritual deve também contribuir. Não é justo se alimentar e deixar outros pagarem a conta. Como disse Paulo, se semeamos para vocês as coisas espirituais, será demais colhermos de vocês bens materiais? 1 Coríntios 9:11. Dízimo é compromisso com a obra, com o próximo e com Deus. Dízimo vem do latim décimos, que significa a 10ª parte, derivado de decem, 10. Dessa mesma raiz vem o verbo dizimar, porque na época do exército romano, quando uma legião era considerada culpada de covardia ou outro ato reprovável, ela era dizimada, ou seja, 1 em cada 10 soldados era escolhido para morrer. No entanto, é importante lembrar que, embora a palavra dízimo tenha sido patenteada no latim, a prática de entregar a 10ª parte já existia muito antes da existência dos romanos, como no caso de Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14:18, 20. O alimento era o produto a ser dizimado ali em Israel, porque Deus assim pediu para eles dizimarem da pecuária e da agricultura. Portanto, dízimo é qualquer coisa que se divide em 10 partes, separando-se uma. Logo, não é porque em Israel se dava dízimos dos alimentos que hoje, a 10ª parte dos ganhos financeiros, deixe de ser dízimo. Na lei mosaica, a contribuição era estipulada em 1/10. Com Jesus, porém, o chamado se tornou ainda mais exigente, assim como ele aprofundou o entendimento do não matarás e do não adulterarás. Na igreja primitiva, os cristãos eram incentivados a não considerar nada como exclusivamente seu, mas a vender tudo o que possuíam e trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído conforme a necessidade de cada um. Veja, Lucas 18:22, vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres. Atos 4:32-36. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Na igreja medieval, especialmente a partir do século IV, depois que o cristianismo foi oficializado no Império Romano, a prática de vender tudo se tornou impraticável em larga escala. A liderança eclesiástica então formalizou novamente o dízimo de 10% como regra, baseado em princípios do Antigo Testamento, para manter a igreja funcionando, e convenhamos, a volta dos 10% do Antigo Testamento é muito melhor e mais sábio que o vender tudo do Novo Testamento, onde doar um pouco de cada não sobrecarrega ninguém e ainda dá para ajudar muita gente.